paz do Senhor Jesus, boa noite, povo de Deus e abençoado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reina sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu peço licença nessa noite, mais um dia, para levar a presença do Deus Altíssimo sobre todos aqueles que têm a necessidade da visita do nosso Pai. Que nesse momento não seja eu, mas sim o Espírito do Senhor adentrar sobre o seu lar, adentrar sobre a sua casa, trazendo a cada um de nós o refrigério, o conforto perante o nosso lar, perante aqueles que nós amamos, e desejamos que o nosso Senhor Jesus Cristo possa tocar, possa nos abraçar nesse início de noite, nessa quarta-feira, porque o Senhor é fiel em tudo que nos entrega, tudo que nos dá. Então, sejamos filhos abençoados, que nesse momento o nosso Senhor possa falar através dos louvores, a adoração e a palavra do Senhor referida ao nosso coração. Vamos orar? Oremos juntos? Será que você consegue dar um pouquinho do seu tempo, dos seus afazeres, um momento com o Senhor? Então feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nesse momento nós conectamos ao Teu Espírito nessa noite, trazendo o refrigério da alma e do Espírito, para que tudo, Senhor, fale conosco, Pai. Pai, tira a fadiga do peso do dia de trabalho, o cansaço seja renovado pelo Teu Espírito, Pai. Que sejamos transparentes, meu Pai, perante as provas que estamos passando. Que sejamos transparentes aos Teus olhos, como uma folha de papel, transparente como aquele que reflete a imagem e semelhança do nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido e amado, nos perdoa, Pai. Nos perdoa sim, Pai, por sermos falhos, pecadores, por muitas vezes sermos ignorantes, arrogantes, que muitas vezes nós deixamos de pedir perdão na hora e deixamos para depois. E depois outras almas podem se machucar, pode ficar ferida, pode se adoecer. Pai, nos perdoa. E essas pessoas que possam um dia receber o nosso perdão, que realmente, sinceramente, possa nos perdoar por tudo aquilo que nós causamos sobre a vida dessa pessoa, sobre a saúde dela. Pai querido e amado Deus, que sejamos uma multidão de fiéis, de obediência, sobre o Teu Espírito, sobre a voz do Teu comando, nos falando o que devemos fazer e agir. Mas eu te peço, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé, traga muito mais fé, muito mais esperança em nossa alma. Pai, faça que os presentes, os favores do Senhor venham nos encontrar, meu Pai. Que nesse dia de hoje seremos abraçados, beijados pelo Pai mais fiel, pelo Pai mais amado que todos possam ter ao lado. Pai, que nada venha impedir dessa palavra revelada do trono do Senhor ao chegar aos corações nessa noite. Que seja feito conforme a Tua ordem sobre todas as áreas da nossa vida. Que assim seja, que assim será. Em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus e cheiroso. Povo amado do Senhor. Eita glória. Esse povo é muito amado, porque o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que nos traz a recompensa. O Senhor é aquele que nos dá a oportunidade a todo instante de estarmos sobre a presença desse Deus tão poderoso. Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra sagrada do Senhor, nossa Bíblia, que é a boca do nosso Senhor, que se encontra a palavra dessa noite em Romanos 11, 33 ao versículo 36. O Senhor vai chamar a nossa atenção. Será que você consegue redobrar a sua atenção para a palavra, que é a carta do Senhor, é a boca do nosso Senhor falando em seu coração, em sua mente. Amém? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como a ciência de Deus, qual insondáveis são os seus juízos e qual execrutáveis os seus caminhos. Eita glória! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que seja ele recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois
Ele eternamente. Amém. Eita, olha que palavra que o Senhor nos entregou. A palavra-chave dessa noite, a palavra de reflexão, mas é uma palavra-chave, aquela que vai abrir caminho, aquela que vai destravar a nossa vida sentimental, física, familiar, financeira, em tudo. É a palavra-chave que o Senhor está nos entregando. A boca do Senhor está nos fazendo ler essa carta nessa noite, nesse momento, às 18h43 do início de uma noite. O Senhor chama a minha atenção e a sua atenção através dessa palavra. Você viu que tem pontos de exclamação, nos dizendo quem foi. Então, a palavra-chave de reflexão para mim e para você nessa noite, complementando a palavra revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, diz: adolescentes, não raro, são ingratos. Durante esse período, um povo tipo de egoísmo se faz conhecer. Muitos conseguem navegar estas águas, emergir eliós como adultos, mas às vezes este egoísmo o segue na vida adulta. Eita glória! As pessoas acham que têm direito a acertar coisas como se o universo lhe devesse algo. Eita Deus poderoso! Às vezes você ouve um adolescente exigindo conhecimento por fazer algo que era de se esperar. Eu fui à escola hoje? Olha bem, eu fui à escola hoje? Tem um ponto de vírgula, tem um ponto e uma vírgula. Mereço uma folga. Tem uma exclamação e um ponto. Lavei meu prato, outro ponto. E o que você vai me pagar? Exclamando, um ponto de interrogação. Mereço uma folga. Lavei a louça. Arrumei o quarto. Olha a vírgula e o ponto. Eita Jesus! E agora, o que ganho? Um ponto de interrogação. Às vezes as pessoas agem como se Deus também lhe devesse alguma coisa. Ponto. Eita glória! Elas vão à igreja e dizem: aqui estou, Deus, abençoe-me. Ou põe de lado as notas de maior valor em suas carteiras e dão uma única moeda no prato das oferendas sobre os ofilates. Aqui, Deus, você vai me deixar sem nenhum tostão? Eita Jesus! E elas se esquecem de que o próprio fato de terem entrado no edifício já é uma benção, ou que as notas só estão em suas carteiras por causa da bênção de Deus em sua vida. Eita, eu disse que a palavra nós ia apanhar. Eita glória! Deus nos deve nada. O nosso Senhor nos deve nada. Ele não precisa de nós. É difícil para nós acreditar isso na nossa arrogância humana. Eita Jesus! Mas Ele não precisa. Se não estivéssemos aqui para louvá-lo, as rochas ou louvaria. Eita Deus poderoso! E Ele estava aqui muito antes de nós. Não é possível pagar um Deus que tem tudo, que é tudo. A maravilha disto é tudo. E Ele é e não precisa de nós. Mas Ele nos quer e Ele não requer a nossa companhia. Preste bem atenção sobre essa palavra-chave. Ele nos quer e não requer a nossa companhia. Então, Deus nos quer perto dele. Então, por nos querer perto dele, ele requer que a nossa companhia esteja sempre ao lado dele. Por isso que as bênçãos chegam sobre nós.
mas quer estar conosco a todo instante. Ele não precisa do nosso louvor, como muitos dizem na casa do Senhor. Hoje eu me derramei no louvor para que o Senhor me enxergasse. Mas ele não precisa do nosso louvor, mas ele deseja escutar o louvor que saia do seu coração aos ouvidos dele. Eita glória! Ele não nos deve nada, mas nos dá assim mesmo, que Deus é poderoso, carinhoso e nos serve nas horas que mais nós necessitamos. Olha que palavra-chave é essa do Senhor. Eu gostaria que você voltasse a esse vídeo quantas vezes for possível, porque o nosso cérebro, ele precisa registrar tudo isso que o Senhor está nos entregando. É como uma carta apaixonada do que você gostaria de receber do seu marido, dos seus filhos, daquelas pessoas que você ama. Você gostaria de ver a carta sentenciada com carinho. Esse é o carinho do Senhor, dizendo para mim e para você, um alerta, que se você não for na casa do Senhor, Ele não vai entristecer. Se você não der uma oferta, Ele não vai te matar, Ele não vai te adoecer. E se você não louvar ao Senhor, Ele não vai te cobrar aquilo que você não fez. Mas Ele diz para mim e para você, que antes mesmo de eu existir, você existir, Ele já existia. Então todas as coisas a Ele, para Ele, devemos fazer o melhor. O meu melhor é estar aqui de joelho, levando essa carta interessada a pessoas certas, porque Ele sabe a quem Ele irá entregar essa noite. Às vezes, um jovem, como você mesmo viu aqui, um jovem questiona o que ele vai ganhar fazendo uma barganha, que ele estendeu a cama, mas ele fez mais que obrigação, porque ele deitou sobre ela, ele bagunçou sobre ela, então sobre ela ele tem que, sabe o quê? Ter gratidão pela cama que tem. Aí, mais pra frente diz, lavei os pratos, um filho, ou aquele adulto com espírito de jovem, que muitas vezes não quer lavar o prato, os seus talheres, o copo que fica lotado a pia. Aí ele diz assim, eu lavei, e o que você vai me pagar? Isso é barganha. Se eu sujei, eu tenho que mais do que lavar. E se eu sujei, é porque o Senhor me abençoou de ter aquele prato para ser lavado, aquele copo. Se eu sujei, porque o Senhor abençoou a minha despensa, a minha panela tinha alimentos para que eu degustasse. Se nós pudéssemos ter mais noção e ver aquilo que o Senhor está dizendo ao nosso coração, que sejamos mais gratos e parar de ser pessoas que fazem barganha. Então, muitas vezes você diz, Senhor, eu estou aqui na casa do Senhor, eu estou te louvando. E o que o Senhor vai fazer por mim? Ele vai fazer aquilo que Ele deve ou aquilo que Ele quer fazer por nós. Mas Ele não tem obrigação nenhuma. Ele não tem obrigação, mas Ele nos requer perto dEle. Ele quer a nossa companhia, Ele quer cuidar de nós, porque sabemos que temos uma deficiência de inqualificação sobre a terra. E é Ele que nos qualifica a estar de pé perante as nossas lutas, diversidades. É Ele, e é para Ele, é tudo por Ele. Então, se alguém dentro da sua casa está barganhando porque passou o pano na casa, esperando que você mãe, que você pai, dê um trocadinho, não faça isso. Não faça troca com teu filho. Mostra para ele que aquela louça, aquele copo estão sujos, porque o Senhor abençoou a casa de vocês a trazer o alimento. Diga para ele, se você passa pano nesse chão, foi o Senhor que nos abençoou de ter esse chão. Quando nós temos uma visão daquilo que o Senhor quer que nós tenhamos, as bênçãos dele nos encontram. Então não é fazendo barganha, dando o trocadinho lá nos ofilates, não é dando um trocadinho para as pessoas,
mas é apenas entregando o seu melhor. Se você quer um carro, você está dando uma moeda nos ofilates, ou para alguém que Deus tocou para você fazer. Dê o seu melhor, porque às vezes você não está querendo dar o seu melhor, porque você está achando que o seu pastor está desfrutando. Mas se o seu pastor ou a congregação está desfrutando daquilo que você colocou naqueles ofilates, a conta quem vai cobrar é o Senhor Jesus, porque a igreja não é do homem, a igreja é de Deus. E quando o homem achar que a igreja é dele, que o templo é dele, o Senhor fecha a porta. O Senhor faz ele ser envergonhado, a não conseguir pagar a conta de força, a conta de água, a conta do aluguel. Então o Senhor é o dono. Se Ele é o dono, Ele vai prover para pagar a força, pagar o aluguel, pagar a internet, pagar as cadeiras que foram compradas, porque Ele é o dono. E aquele que é o dono não é qualquer dono, é o dono do ouro e da prata. E por que eu e você temos que dar migalhas dentro do templo, pensando e julgando, com arrogância no coração, a julgar quem é que vai ser aquele que vai tomar posse daquela nota que você colocou nos ofilates? Muitos vão entrar contra mim, mas a palavra é a palavra que saiu da Bíblia, é a carta do Senhor, é a boca do Senhor para o teu ouvido e para o seu coração no dia de hoje. Ele está dizendo que não faça achando que vai para o homem, porque ele vai cobrar daquele que pegou aqueles ofilates e foi aproveitar nos bares, foi aproveitar no shopping, foi aproveitar nas viagens de avião, as viagens sobre os iates, é ele que vai cobrar. Então não é eu e você, faça por Deus, pelas graças recebidas sobre a tua vida. E se você não quer lá colocar nos ofilates, então entrega a cesta básica dentro das comunidades, vai lá sobre os hospitais, intercede por pessoa, dobre os seus joelhos pela vida de alguém na dificuldade dela. Essa palavra ela tem peso, essa palavra ela já tem CEP. Essa palavra já tem o número da rua, número da casa, ela já tem o RG de quem necessita escutar a palavra do Senhor. Espere, porque o Senhor irá te recompensar. Mas não faça barganha nem com Deus e não permita que os seus filhos ou qualquer que seja as pessoas barganhem com você. Amém? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso Deus, obrigada por essa carta que foi a tua boca falando em nossos pensamentos, em nosso coração. Que no dia de hoje, Pai, seremos agraciados sobre a tua presença, seremos abençoados, porque o Senhor vive dentro de nós. E eu creio, por o Senhor viver dentro de nós, que a morada seja perfeita, porque tudo que o Senhor faz sobre nós é perfeito e agradável. Que sejamos a sua perfeição sobre a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Será que você consegue compartilhar dessa palavra, compartilhar desse vídeo? Compartilha desse vídeo para outras pessoas. Fique todos na paz do Senhor Jesus e uma boa noite de descanso, porque a quinta-feira o Senhor já escreveu. Fique todos na paz do Senhor. Amém?